Helena Santos empurrou a porta de vidro da agência com cuidado, como quem entra em território alheio. O letreiro brilhava em dourado, o ar-condicionado era frio demais para quem vinha da rua abafada, e o chão de mármore reluzia sob os refletores. Ela ajeitou o vestido de flores já desbotado, mas limpo e bem passado, sentindo a barra roçar os tornozelos. Os sapatos gastos faziam um leve toque inseguro a cada passo. Na mão direita, a sacola de feira, antiga, com o tecido já pálido pelo sol, carregava algumas verduras, frutas e o peso de uma vida inteira de esforço. Atrás do balcão da recepção, Patrícia e Vanessa interromperam a conversa assim que a viram entrar. Não foi por respeito, foi por deboche. Olha isso, murmurou Patrícia, inclinando-se sutilmente para o lado. Veio direto da feira para cá. Só pode. Vanessa fez uma careta disfarçada e apontou com o queixo. Vê o sapato, acho que tem mais anos que a própria agência. Elas riram baixo, escondendo os lábios atrás de um copo de café descartável. Helena percebeu o burburinho, os olhares de cima a baixo, mas fingiu não notar. Ergueu um pouco mais a cabeça. Havia algo nela que roupa nenhuma conseguia apagar, uma dignidade silenciosa. Aproximou-se do balcão com passos firmes, apertando a alça da bolsa surrada no ombro. Com licença, minha filha, disse, com voz suave e educada. Eu queria falar com alguém sobre o meu extrato. Tiveram uns descontos que eu não entendi. E eu moro longe. Peguei 2 ônibus para chegar aqui. Patrícia fez de conta que não ouviu. Virou-se para Vanessa. Você viu o novo modelo da bolsa da marca que eu te mostrei? A da blogueira famosa. Vanessa sorriu. Aquela que custa mais que a aposentadoria dela inteira. As duas riram mais uma vez. Depois, como se tivesse acabado de notar a presença de Helena, Patrícia ergueu as sobrancelhas, claramente entediada. Ah, senhora, quer atendimento? Pega uma senha ali. Apontou com o queixo para a maquininha ao lado, sem nem sair da cadeira. Depois é só aguardar. Helena respirou fundo. Eu já fui cliente dessa agência há muitos anos. Deve ter algum engano no meu extrato. Eu só preciso de uns minutos. Senhora, interrompeu Vanessa, sem esconder a impaciência. Todo mundo tem problema para resolver. Pega a senha e espera. Tá bom? Helena apertou os lábios, engoliu a resposta que queria dar, virou-se e caminhou até a maquininha. O papel saiu com um bip seco. Senha 203, 12h17. Ela olhou o horário na parede. Era realmente 12h17. Sentou-se no banco duro, encostado ao canto da agência, bem longe das poltronas mais confortáveis, onde os clientes de terno e gravata se espalhavam com o ar de dono do mundo. Lá dentro, o cenário era outro universo. Homem de terno bem cortado, relógios caros, mulheres com bolsas de marca reluzindo, perfumes caros que tomavam conta do ar. Um funcionário sorridente abria a porta de uma sala com vidro fumê. Por favor, senhor, a sala VIP está à sua disposição. Risadas, cumprimentos, café expresso. Para alguns, tudo era rápido, fluido, leve. Helena observava em silêncio. A cada anúncio no painel eletrônico, outros nomes eram chamados. Senhas baixas, altas, gente que tinha chegado depois dela. Ela esperava, e esperava. As horas começaram a se arrastar. O joelho esquerdo latejava. A artrose parecia reclamar de cada minuto sentado na mesma posição. Helena ajeitava a perna. Esticava um pouco, levava uma garrafinha de água barata aos lábios, olhando em volta. A sacola de feira repousava aos seus pés, como uma marca de quem ela era aos olhos dos outros, a senhora simples vinda da periferia. Em determinado momento, um casal de meia-idade entrou na agência. Ele, de camisa social, ela, de vestido discreto, mas elegante. A esposa lançou um olhar na direção de Helena, observando-a sozinha no banco, com a senha amassada entre os dedos. Amor, aquela senhora, ela estava aqui quando a gente chegou, não? Sussurrou, com um certo incômodo no olhar. Deve estar esperando alguém, respondeu o marido, tentando não se envolver. O tempo passou. Quando o casal estava saindo,
Já atendido e com tudo resolvido, a mulher olhou de novo para Helena. Ela ainda estava lá. Ela ainda está esperando. Isso não está certo, murmurou, com culpa. O marido tocou de leve no braço da esposa. Oh, não se mete, amor. A gente não sabe o que está acontecendo. Vamos embora. Ela baixou os olhos, constrangida, e o seguiu até a porta, levando consigo uma sensação de incômodo que não teria coragem de enfrentar naquele dia. 3 horas se passaram. O painel continuava pulando a senha de Helena como se ela fosse invisível. Vez ou outra, ela se aproximava do balcão, sempre com o mesmo tom gentil. Minha filha, por favor, eu estou aqui desde meio-dia e um pouco. Olhou para o relógio do celular. Já deve fazer mais de 3 horas. Eu peguei 2 ônibus. Moro longe. Será que aconteceu algum erro na chamada das senhas? Patrícia revirou os olhos, sem tentar disfarçar. Senhora, todo mundo aqui tem pressa. A senhora não é a única no mundo, tá? Se não quiser esperar, pode voltar outro dia. Vanessa riu, cruzando os braços. Aposentada, né? Dia inteiro livre. Qual é a pressa? As duas não se davam mais ao trabalho de sussurrar. Algumas pessoas ouviram, outras fingiram não ouvir. Helena sentiu o rosto queimar, não de vergonha por si, mas por elas. Se elas soubessem a quantidade de coisas que já carreguei nesses ombros, pensou, mas apenas respondeu. Eu só queria o mesmo respeito que vocês dão para os outros, minha filha. Só isso. Vanessa deu de ombros. Então senta lá e espera. É o que todo mundo faz. Helena voltou ao banco, com passos curtos e doloridos. Cada frase das duas parecia gravar uma cicatriz na memória. Ela lembrou de outras vezes em que tinha sido tratada como incômodo. Na repartição pública em que esperou o dia inteiro por um papel, no hospital em que chamaram todos na frente porque tinha convênio e ela não. Eu não sou invisível, repetia em silêncio. Foi então que o segurança, Sebastião, um homem de uns 50 e poucos anos, bigode bem aparado e olhar sério, começou a notar algo estranho. Ele já tinha visto a senhora chegar, e já fazia muito tempo. Aproximou-se com calma. Dona, desculpa incomodar, a senhora está aqui faz tempo, né? Helena sorriu, agradecida por ser finalmente vista. Tô, meu filho, desde 12:17. Olha aqui a senha. Ele pegou o papel, franziu o senho. A senha 213 já devia ter sido chamada faz tempo. Olhou para o balcão, onde Patrícia e Vanessa mexiam no celular, rindo de algo na tela. Ninguém falou nada com a senhora, só pediram para eu esperar. Já faz quase 4 horas, eu acho. Sebastião respirou fundo, sentindo uma mistura de indignação e impotência. Vou perguntar ali para elas, tá bom? A senhora espera só mais um pouquinho. Ele se aproximou do balcão com postura respeitosa, mas firme. Patrícia, com licença. Essa senhora ali, a dona Helena, ela está aqui desde meio-dia e pouco. A senha dela ainda nem apareceu no painel. E agora quase não tem mais ninguém esperando. O que aconteceu? Patrícia deu um sorriso artificial. Ah, Sebastião, é que hoje o sistema está meio lento. E tem toda a questão dos procedimentos, sabe como é. Vanessa concordou com a cabeça. É, e teve prioridade, teve cliente VIP, teve encaixe, essas coisas. Mas está tudo sob controle. Sebastião insistiu, com educação, porém sério. Mas agora, praticamente, não tem mais ninguém esperando. A senhora está lá desde o começo da tarde. Não é justo. Patrícia se irritou. Sebastião, você é segurança, não é gerente. Cuida da porta, que é o que você sabe fazer. Ele suspirou, mordeu a língua para não responder o que pensava. Antes que dissesse qualquer coisa, um superior o chamou da porta de trás. Sebastião, vem aqui um minuto, preciso de você. Ele olhou para Helena, olhando de longe, esperançosa. Fez um gesto com a mão, como quem diz vou tentar resolver, mas foi obrigada a se afastar. Sua tentativa de ajuda ficou suspensa no ar, inacabada. Quando o relógio se aproximava do horário de fechamento da agência, as luzes pareciam até mais frias.
A maioria das mesas já estava vazia. Funcionários arrumavam papéis, desligavam computadores, comentando sobre o que fariam depois do trabalho. Helena continuava no mesmo banco. Foi então que o gerente da agência, Ricardo Mendes, um homem de uns 40 e poucos anos, terno bem alinhado e expressão sempre preocupada mais com números do que com pessoas, finalmente apareceu na recepção. Tem mais alguém para atender? Perguntou, olhando em volta. Patrícia apontou para Helena, sem muita vontade. Só aquela senhora ali, chefe. Mas acho que ela está confundindo alguma coisa de senha. Não sei. Chegou numa hora meio complicada. Helena aproveitou o instante raro em que teve atenção. Levantou-se devagar, sentindo o joelho protestar, e aproximou-se do gerente. Boa tarde, senhor. Eu peguei a senha aqui às 12h17. Tô aqui desde então. Já vão dar mais de 4 horas. Eu só queria entender uns descontos no meu extrato. Moro longe. Peguei ônibus. Tenho problema no joelho. Eu só quero ser atendida como qualquer pessoa. Ricardo franziu a testa, como se aquilo fosse um simples mal-entendido. Deve ter havido um engano. Dona Helena. Helena Santos. Dona Helena, me desculpe. Com certeza foi apenas uma confusão de sistema. Venha aqui, por favor. Ele a conduziu até a mesa, abriu o computador, pediu o CPF, acessou a conta. Nos primeiros segundos, manteve um sorriso cordial, quase automático. Mas à medida que lia a tela, seus olhos mudaram. Não havia grandes cifras, nenhum investimento vistoso, nenhum limite especial. Era uma conta simples. Aposentadoria que entrava, contas pagas, restos miúdos. O sorriso educado desapareceu. A voz tornou-se distante. Então, Dona Helena, esses descontos aqui são a tarifa de manutenção da conta. É um procedimento padrão. A política do banco mudou recentemente. Foi tudo informado por e-mail e por carta. Helena franziu a testa. Mas eu não tenho e-mail, meu filho. E carta, nenhuma carta chegou na minha casa. Ricardo deu de ombros, com um tom frio. Às vezes o correio atrasa. Acontece. Mas o banco não tem culpa. A senhora sabe como é, né? Se não gostou, a senhora pode encerrar a conta. Não é obrigada a ficar. Helena o encarou por um momento. Lá dentro, algo queimava. Para uns eles ligam, mandam mensagem, oferecem café. Para outros, mandam embora. Ela respirou fundo. Eu não estou reclamando de pagar o que é justo. Eu trabalhei a vida toda. Sei o valor das coisas. Eu estou reclamando de ficar 4 horas sentada ali, sendo tratada como se eu fosse um peso morto. E ainda ouvir graça com a minha roupa e com a minha sacola. Ricardo agitou a gravata, desconfortável, mas mais preocupado com a formalidade do que com a dor dela. Olha, Dona Helena, as meninas da recepção seguem o procedimento. Deve ter sido um mal-entendido. A senhora entendeu errado. Hoje o movimento estava grande. Não dá para agradar todo mundo. Se a senhora quiser, pode preencher um formulário de reclamação. Aí, em uns 15 ou 20 dias, talvez alguém da central entre em contato. Ele falava como quem oferece um caminho que sabe que não levará a lugar nenhum. Helena sentiu a garganta apertar, mas sua voz não tremeu. Não, meu filho, isso não foi só um atraso. Foi falta de respeito. Eu fiquei invisível aqui dentro. Eu gostaria de falar com alguém acima do senhor. Ricardo soltou um riso curto, sem humor. Acima de mim? Dona Helena, a senhora não vai conseguir falar com a diretoria assim, da noite pro dia. Tem canais, tem protocolos. A senhora pode preencher o formulário, como eu falei. Ela o olhou com calma, como quem toma uma decisão importante. Então eu vou usar outro método. Helena abriu a bolsa, tirou um celular simples, já com a capa gasta nas bordas. Patrícia e Vanessa se entreolharam, mal contendo o riso. Olha lá, vai ligar para quem? Cochichou Vanessa. Pro presidente do banco? Pra diretoria, respondeu Patrícia, debochada, do orelhão pessoal dela. As duas riram alto. Ricardo apenas cruzou os braços, curioso para ver até onde aquela cena iria.
Helena deslizou os dedos pelo contato salvo como mar e trabalho. Apertou o botão de chamada e colocou no viva voz. Alguns toques soaram pela agência silenciosa. Mãe? A voz do outro lado atendeu, firme, mas carinhosa. Tá tudo bem? Helena suspirou. Desculpa te ligar enquanto você tá no trabalho, minha filha, mas eu tô numa situação muito difícil aqui. Tô na agência 047 do seu banco. Cheguei 12:17, já esperei mais de 4 horas. Fui ignorada, ridicularizada pelas moças da recepção. O gerente disse para eu fechar a conta se eu não estivesse satisfeita. Tão zombando da minha roupa, da minha sacola de feira. E tudo isso na frente de todo mundo. O silêncio que se seguiu foi denso. A voz que antes soava calorosa agora vinha firme, cortante. Agência 047? Perguntou a filha. E o gerente está aí? Ricardo sentiu um arrepio na nuca. Pela primeira vez, pareceu realmente prestar atenção. Está. Sim, respondeu Helena. O nome dele é Ricardo. Ele está na minha frente. Passa o telefone para ele. Por favor. Helena estendeu o aparelho na direção de Ricardo. Ele pegou, ainda sem entender completamente, mas incomodado com o tom de autoridade do outro lado. Ricardo falando, começou, numa voz ensaiada. Do outro lado, a resposta veio com a força de quem está acostumado a comandar. Ele ficou pálido. Os olhos de Patrícia e Vanessa se arregalaram quando ouviram, do outro lado da linha, o tratamento formal, o sobrenome, o cargo. Não era Mari do Trabalho. Era Mariana Oliveira, CEO regional do banco. O que foi dito exatamente naquela ligação não precisava ser repetido palavra por palavra. Bastava ver o rosto de Ricardo. Sim, senhora. Ele balbuciou, o suor começando a brotar na testa. Sim, senhora, eu entendo. Foi um erro grave. Não, senhora, não tenho desculpa. Sim, senhora, imediatamente. Não, senhora, a partir de agora. Sim, senhora. Claro, estou à disposição. Quando desligou, suas mãos tremiam levemente. Devolveu o telefone para Helena com um sorriso nervoso. Dona Helena, nós vamos resolver tudo, tá? Foi o equívoco imperdoável. Vamos estornar todas as tarifas, corrigir o que for preciso. Por favor, me acompanhe. Vou pedir um café, uma água. Helena apenas o observou. A mudança súbita de atitude doía mais do que todas as horas de espera. Então é isso. Bastou saber quem é minha filha para eu deixar de ser invisível, pensou. Naquele momento, o telefone de Helena vibrou novamente. Mãe, a voz de Mariana soou ainda mais firme. Em 20 minutos eu chego aí. Não saia do lugar. E não aceite nenhuma desculpa, vazia até eu chegar. Helena assentiu, mesmo sabendo que a filha não podia vê-la. Ricardo, agora visivelmente preocupado, chamou Patrícia e Vanessa num sussurro apressado. As duas, aqui, agora. Elas se aproximaram, perdendo o brilho arrogante habitual. Quero que resolvam tudo da dona Helena agora. Cancelamento de tarifas, correção de valores, atendimento prioritário. E nada de cara feia. Sorriam. Se virem que dá problema, me chamem. Patrícia engoliu em seco. Vanessa brincava nervosamente com a caneta. Mas, chefe, a gente só. Sem was. O tom de Ricardo não deixava espaço. Vocês não fazem ideia de quem vocês estavam atendendo. E eu também não. A agência mergulhou num silêncio desconfortável, cortado apenas pelos cliques dos teclados, pelos passos apressados no corredor. O comentário de corredor, o riso fácil, tudo tinha sumido. 20 minutos depois, o som de carros estacionando em frente à agência fez com que alguns curiosos se virassem. 2 viaturas pretas, discretas mas imponentes, pararam diante da porta de vidro. De dentro, desceram 2 auxiliares de terno. Logo em seguida, uma mulher de salto alto, blazer bem cortado, olhar afiado e postura de quem já tomou muitas decisões difíceis. O salto de Mariana ecoaram pelo piso de mármore. Cada passo parecia marcar um compasso de tensão.
Funcionários se levantaram quase por instinto. Ninguém sabia se devia cumprimentar, se desviar, se esconder. Ninguém ousava encará-la diretamente. Mariana entrou na agência sem olhar para nenhum dos cartazes nas paredes, sem se distrair com nada. Seus olhos varreram o ambiente até encontrar o rosto mais importante ali, o de sua mãe, sentada no mesmo banco duro, ainda com a sacola de feira aos pés. Imediatamente, seu semblante firme cedeu lugar a um carinho profundo. Ela caminhou até Helena, abriu os braços e a envolveu num abraço apertado. Mãe, o que aconteceu? Perguntou, já sentindo o coração apertar ao ver de perto o cansaço nos olhos da mãe. Helena suspirou, apoiando a cabeça por um instante no ombro da filha. Aconteceu que, para muita gente aqui, eu sou só uma velha com sacola de feira. Nada mais. Mariana se afastou um pouco, segurou as mãos calejadas da mãe e se sentou ao lado dela. Ali, em voz calma, mas firme, Helena contou tudo. A entrada na agência, as risadas abafadas, os comentários sobre sua roupa, as horas de espera, a tentativa de Sebastião de ajudar, a postura fria do gerente, o se não gostou, feche a conta, os olhares que escolhiam quem merecia ser atendido antes. Enquanto ela falava, os olhares dos funcionários pairavam desconfortáveis. Alguns abaixavam a cabeça, outros fingiam arrumar papéis. Sebastião, encostado discretamente perto da porta, acompanhava tudo em silêncio, aflito, como se estivesse vendo ali a confirmação do que sempre pressentira. A cada novo detalhe, a linha do maxilar de Mariana ficava mais rígida. Os olhos, antes apenas firmes, agora tinham uma centelha de indignação. Quando Helena terminou, a agência parecia sustentar a respiração. Mariana levantou-se com calma, voltou a vestir o papel de CEO e falou em voz alta o suficiente para que todos ouvissem. Ricardo, por favor. Patrícia. Vanessa. Venham aqui. Os três se aproximaram como quem caminha em direção a um tribunal. Ricardo tentou manter um sorriso nervoso. Doutora Mariana, foi realmente um mal-entendido. Houve muita demanda hoje, muito movimento. As meninas estavam sobrecarregadas. A dona Helena, talvez, tenha entendido algumas coisas. Mariana ergueu a mão, cortando a tentativa de desculpa. Eu ouvi a versão da minha mãe. Agora quero ouvir a de vocês. Mas eu quero verdade, não história para boi dormir. Patrícia engoliu em seco. A gente só estava seguindo o procedimento. Tinha cliente VIP, tinha prioridade, talvez tenha faltado atenção, mas nunca foi por maldade. Vanessa completou, trêmula. A senhora sabe como é, né? A correria. Às vezes a gente fala uma coisa em tom de brincadeira e a pessoa entende diferente. Mariana os encarou por alguns segundos, em silêncio. Depois, perguntou, se vocês não soubessem que ela é minha mãe, apontou para Helena, ainda estariam aqui pedindo desculpa ou estariam rindo dela, como fizeram mais cedo? As duas baixaram os olhos. Nenhuma teve coragem de responder. Mariana continuou, a voz firme, mas sem gritar. Deixe eu explicar uma coisa que parece que vocês ainda não entenderam. Quem entra por essa porta não é CPF, não é saldo, não é marca de roupa. É gente. Gente que carrega uma história, dor, cansaço. Gente que merece respeito, tenha ou não tenha dinheiro na conta. Ela respirou fundo. Se vocês olham para uma sacola de feira e enxergam alguém que pode ser tratado como lixo, vocês não entenderam nada do propósito desse banco. E mais, não entenderam nada sobre o que é ser humano. Depois, virou-se para os três, incluindo Ricardo. Minha mãe não é apenas minha mãe. Ela é, há um tempo, cliente avaliadora em visitas sigilosas que eu mesma autorizei. Esta não foi a primeira vez que ela veio aqui. E não foi a primeira vez que eu recebi relatórios sobre olhares, risos, comentários atrasos misteriosos com clientes de aparência simples. A diferença é que hoje eu decidi ouvir tudo em viva voz. Um murmúrio baixo percorreu a agência. Alguns funcionários se entreolharam, assustados. Mariana continuou. Ricardo, você é gerente.
Seu trabalho é garantir que essa agência funcione com eficiência, mas também com humanidade. Dizer a um cliente que, se ele não gostou, que feche a conta. Defender esse tipo de postura, esconder discriminação atrás de procedimento. Isso não é liderança. Isso é covardia. Ele tentou respirar, mas a garganta parecia seca. Doutora, eu posso passar por treinamento, rever minha postura. Vai passar. Sim, interrompeu Mariana. Mas não como gerente. Você está sendo removido deste cargo. Vai assumir uma função administrativa sem contato direto com clientes enquanto passa por um programa obrigatório de formação em atendimento humanizado. Se um dia voltar a liderar uma equipe, espero que seja um líder melhor do que foi hoje. Ricardo sentiu as pernas enfraquecerem. Mariana então virou o olhar para Patrícia e Vanessa, que mal conseguiam se sustentar em pé. Vocês duas ridicularizaram uma cliente por causa da idade, da roupa, da sacola. Riram enquanto ela esperava horas. Bloquearam o atendimento dela sem motivo plausível. Isso é mais do que descuido. Isso é discriminação. E neste banco, a partir de hoje, não haverá espaço para esse tipo de comportamento. Ela respirou fundo, sem desviar. A sentença veio clara. Vocês estão desligadas por justa causa. Patrícia levou a mão à boca, chocada. Por favor, doutora, eu tenho contas, eu tenho aluguel. Vanessa começou a chorar. Eu não sabia que era sua mãe. Mariana fechou os olhos por um instante, como se aquilo doesse ainda mais. Esse é exatamente o problema. Ela os encarou de novo. Se ela não fosse minha mãe, vocês acham que eu me importaria menos? Acham que a humilhação dói menos em quem não tem ninguém importante para ligar daqui de dentro? A dignidade não vem escrita no sobrenome de ninguém. Silêncio completo. Mariana então se virou para toda a agência. A partir de hoje, todas as unidades desta região vão passar por um programa obrigatório de formação em respeito, empatia e atendimento. Vamos ampliar o sistema de cliente oculto. Vamos monitorar reclamações de discriminação com rigor. E, a partir de amanhã, vai ter um cartaz em cada parede dizendo: dignidade não tem classe social. Respeito não tem preço. Todo cliente importa. E não vai ser só uma frase bonita para enfeitar parede. Vai ser compromisso. Quem não conseguir viver isso, não vai trabalhar mais aqui. Helena olhava para a filha com olhos marejados, orgulhosa, mas também triste por todas as outras Helenas que não tinham quem as defendesse. Sebastião, perto da porta, sentiu um nó na garganta. Em silêncio, ele pensou que talvez, daquela vez, as coisas mudassem de verdade. 3 meses se passaram. Numa manhã qualquer, Helena ajustou outra vez o mesmo vestido de flores, calçou os mesmos sapatos gastos, pegou a mesma sacola de feira. Não precisava ir ao banco naquele dia. A filha já tinha garantido que tudo estava resolvido, mas ela queria ver com os próprios olhos o que tinha mudado. Ao entrar na agência 047, percebeu a diferença antes mesmo de atravessar o hall. Os cartazes nas paredes tinham frases claras sobre respeito e inclusão. No espaço de espera, cadeiras mais confortáveis tinham sido colocadas, com assentos reservados para idosos, gestantes e pessoas com dificuldade de locomoção. Havia água fresca disponível, sem que ninguém precisasse pedir. Assim que chegou perto do balcão, uma jovem recepcionista, de uniforme simples, sorriso sincero e olhar atentos, se levantou imediatamente. Bom dia, senhora. Seja bem-vinda. Em que posso ajudar? Helena devolveu o sorriso, com gentileza. Bom dia, minha filha. Eu só queria ver uma informação rápida no meu extrato. Claro, a senhora quer senha preferencial ou eu mesma posso chamar alguém ali para ajudar a senhora agora. Se puder me atender rápido, eu agradeço. Não posso ficar muito tempo sentada, o joelho reclama. Com certeza, Dona Helena. A moça anotou o nome. Fique aqui sentadinha um minutinho, que eu já vou chamar alguém para lhe atender, tá? Helena mal teve tempo de se ajeitar na cadeira. Em poucos minutos, um atendente veio chamá-la pelo nome, oferecendo o braço para que ela se levantasse com mais conforto. Enquanto caminhava,
Helena observava. Um senhor simples, de boné, era orientado com paciência na abertura de uma conta. Uma senhora com roupas muito simples recebia um sorriso e uma explicação detalhada, sem cara feia. Ninguém era ignorado. Perto da porta, Sebastião estava diferente. Não no uniforme, mas na postura. Acolhia quem chegava com um bom dia sincero, ajudava idosos a encontrarem lugar, ajeitava cadeiras, oferecia água. Quando ele viu Helena, abriu um sorriso largo. Dona Helena! Exclamou. Que alegria ver a senhora aqui de novo. Ela retribuiu, emocionada. Bom dia, Sebastião. Vejo que você também mudou um pouquinho, né? Ele riu, envergonhado. A gente teve uns cursos aí, mas, na verdade, a senhora me fez lembrar de como eu gostaria que tratassem a minha mãe, se ela entrasse num lugar assim. Os olhos de Helena brilhavam. É assim que começa, meu filho. Depois do atendimento, tudo resolvido em poucos minutos, Helena deixou a agência com o coração um pouco mais leve. Ao dobrar a esquina, passou em frente uma pequena padaria. Foi então que ouviu uma voz hesitante atrás de si. Dona Helena, ela se virou devagar. Patrícia estava na porta da padaria, de uniforme simples, com o cabelo preso. Parecia mais cansada, o rosto sem a maquiagem impecável de antes, mas havia algo novo no olhar. Uma mistura de vergonha e humildade. Posso falar com a senhora um minuto? Perguntou, se aproximando, com as mãos trêmulas. Helena encarou com calma. Claro, minha filha. Patrícia respirou fundo, os olhos já marejados. Eu queria pedir desculpa. Naquele dia, eu fui arrogante, cruel, cega. Na hora, eu só pensei em mim, no meu cansaço, no meu ego. Depois que eu perdi o emprego, eu mesma comecei a procurar trabalho por aí, a entrar em lugares, ser maltratada, ser ignorada, ser julgada pela roupa. Engoliu em seco. Aí eu entendi, do pior jeito, como a senhora deve ter se sentido. Ela baixou o olhar. Hoje eu estou aqui na padaria, atendo gente o dia inteiro. E toda vez que entra alguém com roupa simples, com sacola de feira, eu lembro da senhora. E me esforço para tratar essa pessoa como eu devia ter tratado a senhora. Eu sei que não mereço, mas a senhora consegue me perdoar? Helena observou por um instante que pareceu longo. Viu no rosto dela algo que não existia antes, arrependimento verdadeiro. Minha filha, disse, com voz mansa, perdoar não é fingir que nada aconteceu. Não é esquecer. É escolher não carregar o peso da mágoa para o resto da vida. Eu não ganharia nada te odiando. E, pelo que você está dizendo, você escolheu mudar. Isso já é muita coisa. Patrícia deixou as lágrimas escaparem. Eu mudei, Dona Helena. Eu juro. Hoje, quando vejo alguém como a senhora, eu penso, e se fosse minha mãe? Ou, e se fosse a Dona Helena? Obrigada por não ter ficado calada aquele dia. De verdade. Helena pousou a mão no ombro dela, com carinho. Eu já te perdoei faz tempo, minha filha. E fico feliz de saber que você escolheu ser diferente. Que esse aprendizado te leve mais longe do que qualquer emprego de banco. Patrícia sorriu, chorando. Obrigada. Helena seguiu seu caminho, com passos lentos, mas firmes. O mundo ainda tinha muita injustiça, ela sabia. Mas, ali, naquele pequeno encontro, havia um sinal de que, às vezes, a dor também podia gerar mudança. O celular vibrou de novo. Era uma chamada de vídeo de Mariana. Oi, mãe, disse a filha, sorrindo. Tava justamente pensando em você. Oi, minha filha. E aí? Como estão as coisas no seu lado? Mariana fez uma pausa, orgulhosa. Lembra daquele programa novo que a gente implantou depois do que aconteceu com você? As formações, as auditorias, as frases nas paredes. Os relatórios desses últimos meses chegaram. As reclamações de discriminação caíram. A satisfação dos clientes mais simples, aqueles que antes ninguém via, aumentou. Muita coisa ainda precisa mudar, mas já deu para ver diferença. Helena sorriu, com os olhos marejados. Fico feliz, minha filha. Não por mim,
mas por todas as outras pessoas que entram aí com sacola de feira na mão e não vão mais ser tratadas como se não tivessem valor. Mariana sentiu. E tudo isso começou porque, naquele dia, você decidiu não aceitar ficar invisível. Você podia ter voltado para casa calada, mas você resolveu falar. E eu tive que te escutar. O banco também. Helena olhou para o céu, como quem agradece em silêncio. Eu só fiz o que meu coração mandou. Quando a ligação terminou, Helena guardou o celular na bolsa e continuou a caminhar. As pessoas passavam apressadas, carros buzinavam, a cidade seguia o seu ritmo. Mas, dentro dela, havia uma certeza: dignidade não se negocia. E agora, eu me volto para você que está ouvindo essa história. Quantas Helenas você acha que existem por aí? Quantas pessoas entram em bancos, lojas, hospitais, repartições, carregando sacolas simples, roupas gastas, contas apertadas e saem, levando mais uma humilhação na alma? Quantas vezes nós mesmos já julgamos alguém pela aparência, pelo jeito de falar, pela conta bancária? A verdade é uma só. Papel de parede de agência pode ser caro, o blazer pode ser importado, o carro pode ser blindado, mas nada disso vale mais do que a dignidade de uma pessoa. Dignidade não tem classe social. Respeito não tem preço. Todo cliente importa. Toda vida importa. Se essa história mexeu com você, se fez pensar em alguém que já passou por algo parecido, ou até em alguma atitude sua que precisa mudar, te convido a fazer duas coisas agora. Primeiro, compartilhe nos comentários. Você já viu alguma Helena ser humilhada em silêncio? Você já foi essa pessoa. O que você acha que precisa mudar na forma como tratamos quem parece simples demais aos olhos do mundo? Segundo, se essa reflexão foi importante para você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Assim, essa mensagem chega a mais gente e talvez, pouco a pouco, a gente ajude a construir um mundo em que ninguém precise provar o seu valor por causa de uma roupa, de uma sacola de feira ou de um saldo na conta. Por quê? No fim das contas, a história da Dona Helena não é só sobre um banco. É sobre mim. É sobre você. É sobre escolher, todos os dias, não tornar ninguém invisível.